Olá, pessoal, tudo bom? Sou a Laura, CEO e cofundadora da Nelfin, e hoje queria conversar aqui com vocês sobre um tema muito importante, que é o protesto e a negativação, né? Como é que funcionam essas medidas de cobrança, quais são as diferenças entre elas e o que pode ser melhor para a sua empresa e para o seu cenário, tá bom? Então, começando, né, por uma pergunta e um contexto um pouquinho mais geral, que é o que é a inadimplência, né? E por que a gente deveria pensar em negativação e protesto como medidas cabíveis aí dentro desse contexto? A inadimplência, ela nada mais é do que a falta de um compromisso entre duas partes, né? Então, no momento que é feito uma venda, uma negociação de contrato, de serviço, produto, assim, aí podem ser inúmeras situações, mas a partir do momento que é feita essa venda, existe um compromisso ali entre duas partes, que podem ser duas empresas, mas a gente sempre tem pessoas por trás de cada uma dessas transações, né? E aí, a partir do momento que é gerado esse compromisso, tem uma data, né, uma promessa futura de pagamento, quando essa venda é feita a prazo, e aí a inadimplência nada mais é do que chegou na data, que era esperado que aquele compromisso fosse honrado, e o compromisso não foi honrado, tá? Então, não aconteceu o pagamento. E isso, obviamente, impacta bastante a empresa que vendeu e que esperava pagamento naquela data, né? Porque essa empresa que fez a venda também tem os seus próprios compromissos para honrar, tá? E aí, nesse cenário que a gente começa, quando existe essa falta ali de compromisso, que a gente começa a pensar sobre as alternativas de negativação e de protesto, tá? O que a gente recomenda bastante, né, aqui? O protesto, a negativação, eles não podem ser utilizados para qualquer caso, né? Porque, no final do dia, assim, depende muito da boa-fé do devedor, né? Se aquele devedor, ele efetivamente tem a intenção de fazer o pagamento, ele atrasou ali, ele teve uma inadimplência, teve um problema pontual, mas ele tem a intenção de fazer o pagamento, ele fez uma promessa futura de pagamento, ele honrou com essa promessa, aí é um caso, né? A gente normalmente fala que esses casos sempre são resolvidos aí com conversa, né? Com constância, disciplina ali na cobrança. Mas se aquele devedor ele não responde mensagens, não se pronuncia sobre aquele compromisso que ele desonrou, aí a gente já começa a ter alguns sinais de que pode ter ali uma má fé, tá? Ou uma não intenção de pagamento, uma falta de compromisso. E aí, nesses cenários, a gente sim vai indicar toda a parte de protesto e negativação, tá? E aí, trazendo um pouquinho aqui do conceito, né? O que é o protesto e o que é a negativação? Os dois, né, eles nada mais são do que uma maneira de tornar público, né? Aí vão ter algumas diferencinhas entre eles que eu já entro nesse detalhe, mas é uma maneira de tornar público que existia um compromisso entre duas partes e que esse compromisso não foi honrado por uma das partes, tá? Então, o protesto, ele vai ser o registro dessa falta de compromisso nos cartórios, em órgãos públicos. Então, uma vez que é efetivado o protesto, né, sempre que aquele devedor for pedir crédito no mercado, né, ou vender a prazo para novos fornecedores, ou para os fornecedores que ele já, né, comprar a prazo, né, na verdade, de novos fornecedores, outros fornecedores com quem ele já tem um relacionamento, esses fornecedores, quando eles forem consultar, né, a situação daquele cliente, eles vão ver ali que existe um protesto. Então, isso impacta significativamente a capacidade daquela empresa ou daquela pessoa de conseguir crédito no mercado. A negativação ela funciona de maneira parecida com o protesto, só que ela é em um órgão público específico, um órgão privado específico, desculpa. Então, vai ser no SPC ou no Serasa. Então, a diferença da negativação é que esse apontamento ali de que existe uma dívida, ele vai estar disponível só no SPC e só no Serasa. Ele não é tão amplo quanto o protesto, mas funciona da mesma maneira, né? Também vai ter ali um apontamento, também vai impactar o score de crédito daquela pessoa, daquela empresa no mercado e vai tornar mais difícil que aquela pessoa consiga comprar a prazo, que consiga crédito no mercado, tá? E aí, assim, por que é importante, né, a gente ter essas medidas como opções e realmente levar isso a sério, né? Porque a gente fala muito aqui que, putz, não é, apesar de ser muito comum, não é normal
você ter uma dívida, você ter um compromisso e você não honrar com ele, né? A gente precisa tornar isso público. Quem está fazendo isso e que está, de alguma maneira, comprometendo outra parte, precisa, efetivamente, que isso seja público, né? Que outras partes, outras empresas consigam ver isso, consigam ter essa visibilidade de que existiu ali uma má-fé daquela parte, né? Que talvez eu devesse pensar algumas vezes antes de vender a prazo para aquela parte especificamente. Tá? Então, a gente defende muito aqui, obviamente, não para todos os casos de atraso, porque a gente sabe que tem muitos motivos, a gente super entende que os atrasos eles têm diversas causas raízes, a gente não pode generalizar, mas para os casos de má fé mesmo, o protesto e a negativação são medidas muito efetivas, tá? Então, aqui trazendo um pouquinho de dados, né? Porque é sempre importante a gente entender o conceito, mas também os dados. Do total financeiro aí que a gente normalmente envia para protesto, mais de 50% é pago. Então, assim, tipicamente aquele caso, né, de, putz, quem não cobra não recebe. Então, o cliente sabe que ele está devendo, né, ele reconhece aquilo, mas até ter uma ação mais drástica, mais crítica, ele não paga. Infelizmente, isso ainda existe, né? E aí, essas medidas de protesto e de negativação nos ajudam muito a proteger a empresa, né, de efetivamente não receber, né, de ter um gap de caixa ali que pode ser muito relevante. Tá? E aí, assim, vou optar por protesto ou por negativação? Essa é uma pergunta que a gente sempre se depara, né? E assim, no passado, o protesto ele era muito burocrático, porque você tinha que ir fisicamente no cartório, levar documento, então era um negócio que era muito caro, muito burocrático, levava tempo, então as empresas tinham um certo receio, né, um certo medo de fazer o protesto. Mas hoje em dia, e aí depois eu falo mais da Nelfim, mas a gente tem aqui um fluxo 100% digital, então é um clique já protestou, então acaba sendo uma opção muito viável, tá? Normalmente para valores um pouco maiores, né, mas para os menores também funciona. E aí é quando você quer uma medida mais drástica mesmo, né, porque o protesto ele se torna público, então todo mundo vai ter acesso àquele dado, vai impactar, né, significativamente o score de crédito, a capacidade daquela outra parte de conseguir crédito no mercado. Já a negativação, ela também funciona, mas ela é um pouco mais limitada, porque ela vai ser ali num órgão privado especificamente. Então, vai aparecer ali o apontamento no Serasa, no SPC e tudo mais. Mas ela funciona muito bem também. Então, a gente até recomenda aqui que tenham as duas, tanto protesto quanto negativação, como parte ali do ciclo de vida de uma cobrança. Então, os dois funcionam muito bem, e aí vai depender um pouco, né, da política específica de cada empresa, do perfil do cliente e tudo mais. Mas é sim possível utilizar as duas maneiras, tá? E até aqui você consegue fazer, putz, vou protestar com 30 dias, negativar com 60 dias, e vice-versa. Você é super flexível para você definir a régua e as ações da cobrança que façam mais sentido para o seu cenário, para o seu universo, tá? E aí, trazendo um pouquinho, né, de luz aqui do que a gente faz na Nelfin, um dos nossos principais produtos aqui é a régua de cobrança, inteligente e personalizável. Então, com a nossa régua de cobrança, você vai conseguir definir exatamente, né, quais ações tomar de acordo com o comportamento passado daquele devedor. Então, né, dos exemplos que eu trouxe aqui, quando você sabe que existe uma má-fé ali do devedor, você já seleciona lá que deram 60 dias, o que a gente não pagou, vou protestar, vou negativar. Como a gente está integrado com todos os cartórios do Brasil e também com o Serasa, a gente faz toda essa comunicação e a efetivação do protesto de maneira 100% automática. Então, basicamente, a empresa vai conseguir economizar muito tempo, recuperar muito dinheiro e garantir que os compromissos estão sendo cumpridos, né? Então, com essa digitalização de todo esse processo, a gente facilita muito esses trâmites, tá bom? Então, deixo aqui para vocês o convite para vir conhecer mais sobre a Nelfin. Nosso site é www.nelfin.com.br. Você entra lá, consegue preencher um formulário super simples, aí nosso time comercial já vai entrar em contato para a gente te contar mais sobre a plataforma e tirar qualquer dúvida que tenha ficado sobre esse tema, tá bom? Aguardo você.